noite, Eduardo, tudo bem? Primeiramente, eu quero te agradecer por participar do nosso trabalho. Tenho certeza que essa experiência vai ser muito esclarecedora, tanto para nós do grupo, quanto para todos os colegas de turma. Justamente por podermos ter essa outra visão, né, de um outro lado da área penal. E, e muito obrigada mesmo por esse seu tempo. Boa noite, Lilian. Meu nome é Eduardo Luiz de Ávila, tenho 53 anos, sou policial penal de primeira classe e é um prazer colaborar com o grupo e falar um pouco sobre o sistema prisional do nosso estado. Eu queria iniciar perguntando como foi o ingresso na carreira de policial penal e em que idade o senhor ingressou. Eu ingressei na carreira com 38 anos em 2009, através de concurso público que consistia em prova escrita, exames de aptidão de avaliação física, exames de saúde, exames psicotécnico e pesquisa social e documental feita pela SEAP. Tenho, portanto, 16 anos de profissão. Por quais setores o senhor passou e como eram as atividades nesses setores? Imagino que lá dentro dos presídios, né, das penitenciárias, das casas de custódia, enfim, existem muitos setores, né? E aí o senhor pode contar um pouquinho de como foi? Bom, resumidamente, uma unidade prisional é composta de vários setores. Dentre eles, o setor de direção, setor de segurança, setor administrativo, setor de guarda de bens e valores, setor de patrimônio, setor de zeladoria, setor de custódia, setor de portaria, setor de revista de pertences de visitantes e etc. Então, inicialmente, conforme eu já disse, eu fui alocado no setor de turmas, né, que é o de maior contato com os presos. Posteriormente, eu fui transferido para uma unidade feminina chamada Penitenciária Talavera Brusque, que também fica no complexo de Jericinó, e lá eu exercia a função de portaria. Auxiliava também as policiais femininas, às vezes ficava nas guaritas, mas essencialmente na portaria, fazendo a revista dos pertences de quem adentrasse a unidade prisional, tanto funcionários quanto visitantes. Um pouco depois, eu fui transferido para o setor de muralha, que a gente chama, que nós ficamos nas guaritas em tempo integral, com descansos, no plantão de 24 horas, e são as guaritas externas, que o acesso é externo, não precisa adentrar a unidade para ter acesso à guarita. Existem as guaritas internas e as externas, então é um grupamento de serviço de segurança externo, onde você fica lá no alto do muro, são dezenas de guaritas, e cada dia você está em uma diferente da outra, e a gente não sabe ao certo qual guarita que a gente vai cair no dia do plantão. Então, fiquei uns 6 anos nesse setor, e aí fui transferido para o Centro de Comando e Controle, que é um centro integrado onde funcionam todas as agências de segurança do Estado, inclusive a PRF, que é a federal, e as concessionárias de serviço público, Supervia, Claro, a Sete Rio também, a Prefeitura, a Guarda Municipal, e é onde é feito o monitoramento de câmeras da cidade e das câmeras individuais dos agentes que trabalham na rua, que, no caso, os policiais militares. E esse centro integrado de comando e controle é a unidade atual que eu estou lotado, fica na Cidade Nova, onde eu estou até hoje. Hoje o senhor está lotado no CICC, correto? Conta um pouquinho de como funciona e das suas atividades lá. Bom, eu não tenho muita propriedade para falar nos pormenores de como funciona o centro de comando e controle, mas
analisando e falando da função setorial da SEAP, que é uma das forças que compõem o CICC, a nossa atribuição lá é auxiliar a Polícia Militar, a PEMERG, quando há alguma ocorrência, ou com funcionários da SEAP na rua, ou quando é feito alguma captura de suspeito, nós entramos no sistema e podemos auxiliá-los dizendo se o elemento é foragido. Nosso sistema tem acesso a todos os detalhes de se a pessoa tem passagem, já passou pelo sistema penitenciário, então nós podemos contribuir com isso. E outra função nossa também é quando falta energia elétrica nas unidades prisionais, o Secopen, que é um setor de comunicação da SEAP, faz contato conosco, e nós vamos diretamente na bancada onde funciona a Light, que é uma das concessionárias, né? Ou, no caso, a antiga SEDAI, que hoje é Águas do Rio, se faltar água em alguma unidade prisional, nós vamos diretamente a eles e acionamos. Quando tem algum óbito de preso também, nós vamos direto ao Corpo de Bombeiros, que trabalha todos nós juntos numa bancada muito grande lá dentro. Nós podemos auxiliar dessa forma, pedindo prioridade no atendimento, porque as cadeias não podem ficar sem energia elétrica, sem água. O recolhimento de presos, no caso de cadáveres, não pode ser demorado, tem que ser uma coisa assim, devido à segurança e tudo. Então tem que ser uma coisa prioritária. E a gente faz essa integração, essa ponte, digamos assim, dentre outras funções. O policial penal, ele também pode fazer aqueles trabalhos extras, né? Tirar serviços extras, como RAIS. Como funciona? Como é o serviço? São nas dependências mesmo das penitenciárias, dos presídios? É obrigatório? Conta um pouquinho também. Então, o nosso RAIS, que é o Regime Adicional de Serviço, o nosso plantão são 24 horas, ininterruptas, mas que à noite nós fazemos um revezamento e ficamos na guarita por um tempo e descansamos por outro tempo, que as cadeias já estão fechadas. Então nós ficamos nas guaritas internas quando se está na turma. O regime adicional de serviço é um serviço voluntário, em teoria de 8 ou 10 ou 12 horas, mas na prática só funciona de 12 horas. Nós não temos vaga para 8 nem 10 horas, conforme tem na PEMERG. Então nós nos inscrevemos no sistema, esse mini plantão, né, digamos assim, extra, de 12 horas, e escolhemos a unidade prisional que nós iremos trabalhar, os setores específicos, grupamentos, e nós disputamos a vaga lá, às quintas-feiras, para fazer essa marcação, para podermos trabalhar nesse serviço extra. Não pode ser, tem que ter um interstício mínimo de descanso entre o nosso plantão e o RAIS, né? No caso de 8 horas de descanso. E aí podemos trabalhar voluntariamente e escolhermos os dias que coincidem com a nossa folga para exercer essa atividade complementar. Há menos de um ano atrás, surgiu o projeto do Segurança Presente, que também faz parte desse RAIS, e nós trabalhamos, no caso, externamente, junto com a PM, fazendo esse serviço de segurança em locais específicos da cidade. Então, é aberta 2 vagas por base, são inúmeras bases que compõem o projeto Segurança Presente, e foi aberta essa possibilidade para nós. 2 policiais penais, todos os dias estão junto com os policiais militares, fazendo a segurança da população nas ruas. Só complementando, na SEAP não existe o serviço de RAIS compulsório como existe na PM. Na PM existe o serviço voluntário e compulsório.
na SEAP não existe o serviço compulsório, somente o serviço voluntário. Agora, uma curiosidade: quando um advogado chega para visitar algum detento, interno, enfim, presidiário, né? Não sei qual é o nome correto, mas qual é esse procedimento? Como é esse procedimento? Para falar sobre o acesso de advogado às cadeias, eu tenho que falar um pouquinho do complexo, de como funciona o complexo penitenciário. É um cinturão, digamos assim, de segurança bem extenso, e lá dentro funcionam mais ou menos mais de 20 unidades prisionais ao lado de dentro, e anexo ao complexo, mas do lado exterior, tem mais 4 cadeias, junto com o 14º Batalhão de Polícia. Tudo anexo ao complexo, do lado exterior. E do lado de dentro, mais 22 cadeias, mais ou menos. Então, é bem extenso lá dentro, tem 2 a 3 ônibus que fazem o transporte dos visitantes diariamente até as cadeias, que é muito longe. Então, o acesso do advogado, o advogado é autorizado a entrar na portaria central. Antes de chegar nas unidades prisionais, tem uma portaria central. E o acesso é restrito. Então, o advogado pode ter o acesso mostrando a identificação da ordem, da OAB, no caso, e pode entrar com o próprio carro dentro do complexo. Então, na portaria central é feita uma pequena triagem, onde a OAB manda constantemente para a gente uma listagem de advogados impedidos, que estão respondendo a processos e impedidos de exercer a profissão. Então, esses não podem entrar se estiver nessa lista. Estando tudo ok, com a identificação profissional, é liberado o acesso do advogado sozinho no carro, não pode ter ninguém com ele, a não ser que sejam outros advogados. Então ele vai percorrer e vai ser orientado aí direto à unidade prisional que abriga o preso que ele está defendendo. Quando chegar nessa unidade prisional, ele vai estacionar o carro e aí lá existe uma outra portaria. Então, nessa outra portaria, ele vai se identificar, vai dar o nome do preso e vai ser passado lá para o setor de turmas para ir retirar esse preso e levar até o parlatório, que é o local onde o advogado vai conversar com esse preso. Então, ele fica de um lado, tem uma gradezinha pequena, cada unidade é um pouquinho diferente uma da outra, mas não tem contato direto com o preso. Ele fica de um lado e é uma janelinha, e o preso fica do outro lado. E ali é feito, não tem a presença de guardas ali dentro, em sigilo. Ele conversa com o preso e faz o trabalho que ele tem de fazer. E para adentrar na unidade prisional, às vezes ele é submetido ao scanner ou ao detector de metais. Então é dessa forma que tem o acesso, que é feito o acesso ao preso. Tem um horário específico, que eu não sei se foi alterado, há muito tempo que eu não trabalho em portaria, que era acordado com a própria OAB, né? Então tem que respeitar um horário, se eu não me engano, é até às 6 horas. Eu não sei como está hoje em dia, mas na minha época era até às 6 horas, 5 ou 6 horas. Por fim, tem alguma história que marcou sua carreira que o senhor possa nos contar? Há várias histórias ao longo desses 16 anos de profissão, mas a que mais me marcou foi ter perdido um companheiro, um amigo, né, um colega de trabalho, e ele era muito novo na SEAP, ele tinha uns 3 aninhos só, era um jovem de 26 anos, o nome dele era Vicente. Nós nos despedimos do plantão e ele foi embora. Ele era fisioterapeuta, não andava armado, não andava identificado, e na folga dele, ele foi fazer um atendimento a uma cliente, e no regresso para casa, ele havia uma obra na Avenida Brasil, na altura de Costa Barros, então estava bastante engarrafado, já era à noite,
e ele estava com um aplicativo, o Waze, né, que mostra a direção e tira de engarrafamento. Então nós imaginamos que ele tenha saído do trajeto para cortar caminho ali por dentro. E ele foi abordado por criminosos e se desapareceu. Então a família ficou muito aflita, fez contato conosco. No plantão seguinte ele não apareceu para trabalhar e iniciamos as buscas com apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar. E aí, depois de alguns dias, foi encontrado um carro nas imediações de uma das favelas de Costa Barros, com um corpo dentro, carbonizado. Estava sem as pernas, sem os braços e somente o tronco em situação irreconhecível. Então, foi muito triste para o grupamento, para fazer a identificação, que posteriormente viemos a saber que se tratava do Vicente. Foi só através de exames de DNA, que ficou pronto depois de 30 dias. E aí houve um enterro quase que simbólico, e foi todo o grupamento. Na época eu estava alotado no de SSE, que era o Serviço de Muralha, né, de Guaritas, de segurança externa. E perdemos um grande companheiro de forma brutal. Isso nos chocou e até hoje me choca bastante. Investigações posteriores da Polícia Civil e algumas testemunhas deram conta de que ele foi reconhecido pelo celular, né? Porque nós fazíamos parte de alguns grupos de trabalho e fizeram a abordagem dele e pelo celular descobriu que ele era policial penal e não tiveram a menor piedade mesmo. Ele com os pertences e equipamentos de fisioterapia foi brutalmente assassinado e torturado muito antes disso. Eu agradeço pela oportunidade de mostrar um pouco mais sobre a nossa profissão e espero ter esclarecido as dúvidas e peço perdão se faltou alguma coisa a mais, mas estou à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Eduardo, eu lamento muito que uma das histórias que mais marcou a sua carreira tenha sido essa história muito triste, né? E isso mostra a realidade do trabalho do policial penal, da tua carreira, dos demais membros da segurança pública e os perigos, né, inerentes à profissão. Eu quero te agradecer muito mesmo pela tua participação, por enriquecer o nosso trabalho, por trazer essa experiência tão importante desse outro lado da área penal para nós, do grupo e para a nossa turma. Mais uma vez eu te agradeço, muito obrigada e sucesso cada vez mais aí na sua carreira. Oi, Denise, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, quero te agradecer por participar do nosso trabalho. Tenho certeza que sua experiência vai ser enriquecedora para nós e para os nossos colegas de turma. Eu quero iniciar pedindo para a senhora se apresentar. Meu nome é Denise, sou capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e pertenço ao quadro de combatente. Como foi o seu ingresso na carreira e em que idade a senhora ingressou? Eu tinha acabado de sair do IBGE como supervisora do censo de 91, e eu estava estudando para concurso, estudava em casa, porque naquela época a gente não tinha as possibilidades que nós temos hoje. E passando uma vez pelo correio, eu vi que estava aberta a inscrição para a Polícia Militar para ambos os sexos. Isso foi em 93 que abriu a inscrição. E eu fiz a inscrição com muito medo, né? Porque é um universo diferente e é uma profissão também muito difícil e já era muito difícil, né? Mas eu precisava trabalhar e eu fiz a inscrição. E eu lembro que na ocasião eu pedia muito a Deus para que, se
fosse acontecer alguma coisa comigo, que se eu não fosse da vontade dele, que eu nem passasse na prova. E eu tinha muita incerteza na época. E quando eu fiz a prova, que saiu o resultado a gente vai pessoalmente no quartel, em Sorocaba, e procura o nosso nome naquelas listas que antigamente era impressa em rolo, né? E você procurava o seu nome, e não era por ordem alfabética, era por ordem de nota. Então, você tinha que procurar teu nome no meio de muitos e muitos nomes. E na época, o concurso era feito por Baixada ou por Capital. E eu fiz para Baixada. E na Baixada, por incrível que pareça, na época, eu não achei meu nome, né? E eu achei que eu não tinha passado. Eu falei que então Deus não quis, Deus não quer que eu seja policial militar. E quando eu estava passando pela guarda do quartel, tinham as pessoas conversando e tinha um soldado que perguntou: "Ei, como é que foi?" Aí eu falei assim: "Ah, não foi." Ele: "Como não foi?" Eu falei: "Não, não consegui." Aí ele falou assim: "Ué, não, como é que é seu nome?" Aí eu falei: "Ah, meu nome é Denise, Denise Campos." Aí ele ficou rindo, ele falou: vamos lá que eu vou te ajudar a procurar seu nome." E ele me levou na lista e o meu nome era o primeiro. Então, na época, eu tinha sido a primeira colocada da Baixada. Só que eu nunca ia procurar meu nome lá em cima, né? Então, assim, eu vi como uma resposta positiva de Deus, em relação a esse concurso. Eu fiz a inscrição no ano de 1993 para um concurso misto da Polícia Militar para o cargo de soldado. Eu ingressei no curso de formação em 94, 25 de fevereiro de 94. Eu completei agora 31 anos de serviço ativo. E quais os maiores desafios, ou o maior deles, que a senhora enfrentou no início da carreira? Então, um dos grandes desafios é a adaptação a uma nova realidade, né? Na época eu era aluna do curso de matemática, né? Professora de matemática, e fiz o concurso para Polícia Militar. Então eu saí de um universo de magistério, né, para esse universo policial, que é mais ostensivo, né? É um trabalho completamente diferente do trabalho de magistério. E um dos grandes desafios do início, que eu me lembro, era quando nós tínhamos que fazer incursões nas favelas, nos morros. E eu lembro que tinha uma ocasião que nós fomos para uma situação de ocorrência no Morro Dona Marta, em Botafogo, ainda não tinha o PP, e nós fomos recebidos a muitos tiros, né? Recebemos muitos tiros e foi uma situação muito desesperadora, porque nós só tínhamos um revólver 38. Então ali eu achei que eu estava no lugar errado, que não era para mim, né? Porque você receber uma carga de tiros assim no início da tua carreira, né? Nos primeiras incursões que nós fizemos, foi um baque pesado, né? E depois disso a gente, né, teve aquela troca de tiro e a gente, né, teve que tomar conta de uns marginais que tinham sido alvejados, né, no confronto. Então eu lembro que essa noite eu passei a madrugada inteira com uma viatura tomando conta de um corpo. E assim, é muito pesado, muito pesado. É um filme de terror mesmo. E não é muito motivador, né? Você começar a tua carreira passando por uma situação dessa. Mas foi um aprendizado para mim também naquela época, né? De ter que controlar o emocional e de ver a realidade do policial que trabalha na ponta, que trabalha na rua. E isso para a gente acaba se tornando normal. Você ter que, às vezes, tomar conta de um corpo. Isso foi o início da carreira, me deixou... Foi muito pesado para mim, né? Mas fez parte do aprendizado. E como foi como mulher ingressar numa profissão, além de perigosa, em que o maior efetivo é masculino?
Sobretudo naquela época, imagino que essa proporção era maior ainda, né? De homens em relação a mulheres. Hoje acredito que tenham mais mulheres na Polícia Militar do que tinha quando a senhora ingressou. Fala um pouquinho pra gente. O serviço policial militar, ele é muito difícil, tanto para o homem quanto para a mulher, no sentido real mesmo, independente do gênero, do sexo. Ela é uma profissão muito difícil, é quase que uma profissão que você se entrega, que você abre mão do convívio da tua família, você abre mão do teu ano novo, você abre mão do Natal, você abre mão da Páscoa. Você está trabalhando enquanto todo mundo está se divertindo, nós estamos trabalhando. Então, é um serviço muito difícil, tanto para homem quanto para mulher. Eu digo que a gente abre mão da nossa vida em prol da vida de outras pessoas. E como mulher, a nossa dificuldade maior é porque nós temos que lidar com aquele ambiente, né, que é um ambiente difícil, você tem que ter treinamentos difíceis, você tem que lidar com armas, a sua arma é o seu material de trabalho, é o que você leva com você, consigo, né? Então a gente trabalha com uma arma de fogo, então isso já torna tudo mais difícil, né? Até para você se locomover, você tem que esconder o uniforme, você tem que estar sempre se escondendo porque você é um policial. E se você for pego, você pode morrer só pelo fato de ser policial. E dentro do serviço, nós mulheres somos muito mais cobradas. Nós temos que fazer as coisas da melhor forma possível, porque se não der certo com a gente, se a gente fizer alguma coisa errada, se a gente errar, eles vão cobrar a gente como se fala assim, olha, é mulher. Se fosse um homem, não tinha dado esse mole, não teria errado. Então, é muita coisa assim, que não tem nem como falar a dificuldade que nós temos nesse universo. Que eu não vou te falar que está melhor do que antigamente, não, porque eu acho que é muito cultural. Agora, em relação à polícia militar e o efetivo feminino, nós continuamos sendo apenas um percentual menor que 10% do efetivo masculino. Hoje nós não chegamos a 4.000 mulheres. O efetivo é um pouco maior que 40.000 ativos, né? Porque inativos tem muito mais. Mas nós continuamos sendo uma fatia pequena, né, da corporação. Hoje nós já temos coronéis, né, comandantes femininas, e temos mulheres lotadas assim na cúpula, responsáveis por áreas muito importantes e significativas dentro da Polícia Militar. E a mulher, ela continua buscando o seu espaço, apesar de todas as dificuldades que a gente encontra, apesar de ter problemas graves, né? E de até mesmo de muitas das vezes de assédio, tem problemas também, assédio moral que a mulher sofre. E também a pressão que a gente sofre em relação ao fato de ser mulher. Porque nós mulheres temos nossos filhos, que às vezes tem que levar no médico, e muitas das vezes as pessoas olham para a gente como se nós estivéssemos mentindo ou estivesse armando para não trabalhar. E, então é uma dificuldade muito grande que nós ainda enfrentamos. Eu continuo achando que eu não vejo tanta diferença, eu não vejo que melhorou muito, porque até hoje a mulher, muitos homens ainda não recebem bem. E uma coisa que é interessante na Polícia Militar, que eu acho que é bom registrar, é que ela não, até hoje, apesar de termos mulheres desde 1986, nós temos o efetivo feminino, começou em 1986. Apesar disso, até hoje você se depara com unidades militares que não têm alojamento feminino. Muitas das vezes nós temos que trocar de roupa dentro de carro, porque não existe um alojamento feminino, um local que nós possamos trocar de roupa. Então, essa é uma dificuldade também que eu quero registrar,
que nós enfrentamos dentro da corporação, mesmo tendo mais de 40 anos que existe efetivo feminino na Polícia Militar. Parece que ela até hoje não foi adaptada à realidade do corpo feminino. Onde a senhora está lotada hoje e quais as atividades exercidas por esse setor? Atualmente eu sou aluna. Eu estou lotada na Escola Superior de Polícia Militar em Sulacap, fazendo curso para ser habilitada à promoção de major. Agora, durante toda a minha carreira, eu trabalhei na área de inteligência, tanto na Secretaria de Segurança, como eu trabalhei também no Centro de Comando e Controle e na Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, no serviço reservado. Denise, explica um pouquinho o que é o RAS e se ele é obrigatório e quando a senhora exerce esse serviço, qual é a função exatamente da senhora? O RAS é um regime adicional de serviço. É um programa que tanto a Polícia Civil, como a Polícia Militar, como o Bombeiro Militar e os policiais penais podem se candidatar para trabalhar no horário de folga. É bom porque muitas das vezes ele gera uma integração muito boa entre as forças, porque às vezes o serviço de RAS em alguns postos você trabalha junto com o policial penal, você pode também trabalhar com um policial civil, como também com um agente do DEGASE. Então, é bem interessante o serviço de RAS em termos de integração, né, das forças de segurança. É um serviço voluntário, mas também existe o RAS compulsório, que a corporação te escala. O que seria um RAS compulsório? Era o RAS do Ano Novo, do dia 31, o RAS do Carnaval, o RAS da Páscoa, o RAS da eleição, o RAS do Enem. Quando tem um grande evento, um Rock em Rio, por exemplo, tem um RAS compulsório. Você é obrigado a ir. Então, você é escalado compulsoriamente. E tem o RAS que você é voluntário. Então, tem as duas modalidades. Tem o RAS compulsório e tem o RAS compulsório e tem o RAS voluntário. No meu caso, que sou oficial, a minha missão no RAS é fazer supervisão dos demais policiais que estão escalados. Então, eu faço a supervisão. A minha missão ali é só verificar, né, se os policiais estão nos seus devidos postos, se eles estão fazendo o serviço devidamente, se eles estão fardados de acordo e conduzir em apoio, né? Quando tem uma ocorrência sendo acionada a supervisão, nós vamos apoiar o policial que assumiu a ocorrência. A doutrina entende que a persecução criminal é iniciada através da polícia judiciária, claro, né, por meio ali do inquérito policial. Normalmente, o boletim de ocorrência ou o registro de ocorrência é que vai subsidiar ali inicialmente esse início do inquérito, né, dessa investigação. E muitas vezes também o policial militar tem que depor, não é isso? Como quais são os passos desde que é registrada uma determinada ocorrência até que isso chegue ao, ao delegado, né, autoridade policial, e qual é essa responsabilidade, o que vocês precisam apurar ali de fato? Fala um pouquinho sobre isso. Então, a Polícia Militar, ela é responsável pelo policiamento ostensivo, preventivo, né, e repreensivo também. Então, a nossa missão na rua, né, é diminuir os conflitos e trazer gerar a sensação de segurança. Então, a partir do momento que ocorre, né, que acontece um fato, né, que seja um crime, nós levamos à apreciação do delegado, né? Então, o policial militar, hoje ele conta com o portal PEMERGE, que é onde nós conseguimos consultar
né, uma placa de carro, consultar se a pessoa ela tem algum mandado aberto, se ela já teve alguma passagem criminal. Então, através do portal da PM, que é um aplicativo que os policiais eh, têm no seu próprio celular, que ele consegue fazer esse levantamento antes dele conduzir uma ocorrência para a delegacia. Então, ele pegou uma pessoa que é acusada, a pessoa cometeu um crime, tem a vítima, eh, tem, não, né, dependendo do que tenha sido, né, se for uma agressão, qualquer tipo de fato, né, que seja considerado crime. Então, o policial militar ele vai primeiramente fazer essa busca no telefone, né? Vai pesquisar dentro do portal PEMERGE. Ele já vai abrir, independente de qualquer coisa, um BOPM. Ele já vai registrar o que está acontecendo no BOPM, que é um boletim de ocorrência eletrônico que nós temos nesse portal. Então, o policial já registra, antes de ir para a delegacia, ele já vai fazendo esse registro já. Se ele viu que a pessoa, né, na verdade, tem algum problema, ele vai levar à apreciação do delegado. Então, quem é que vai tomar a decisão, se vai fazer o registro de ocorrência, que tipo de crime que cometeu, se vai ficar preso, se não vai, se vai para uma custódia, se vai para uma audiência. Quem vai tomar essa decisão toda vai ser o delegado, porque nesse caso que aconteceu um crime, nós, policiais militares, somos só condutores, vamos conduzir, né, aquela ocorrência para o delegado e o delegado vai fazer apreciação. Então, a ocorrência vai terminar na delegacia, através do registro de ocorrência, que é a parte que nos cabe, mas daí para frente entregamos a ocorrência na delegacia, aí é com o delegado. Aí essa parte já não é mais, né, da Polícia Judiciária, já não mais nos diz respeito. O que nos cabe é fazer o pré-levantamento para saber se a pessoa tem alguma passagem, para saber se aquele carro que ela está usando, aquela moto é furtada ou roubada, para saber se a pessoa tem antecedentes criminais, e vamos levar para a delegacia. Somos condutores. Às vezes nós vamos levar uma pessoa com drogas, com faca, e a pessoa vai ser liberada pelo delegado. Mas a nossa função é levar para apreciação do delegado. A senhora está no curso de major, né? E como é olhar para trás e ver todo esse caminho percorrido até aqui, tendo em vista ser uma profissão que envolve muito perigo, muita responsabilidade. Hoje em dia, então, que os olhos todos estão voltados ali para a atuação da Polícia Militar, tendo em vista toda essa dificuldade, né, na segurança pública que o Rio de Janeiro vem passando. Como é a senhora olhar para a sua carreira hoje e ver todo esse caminho percorrido? É muito difícil, né, olhar para trás hoje e perceber que esse tempo passou, né, que foram 30 anos que já se foram e que hoje eu já estou até, já posso até já pedir reserva, já posso ir para casa, já posso descansar. Comecei a carreira bem nova e graças a Deus todas as portas que me foram abertas eu consegui entrar. Eu estudei muito. Hoje em dia eu faço parte de menos de 1%, né, dos profissionais que entram soldado e tem a chance de chegar a major na Polícia Militar, e agora até tenente-coronel, porque também existe a possibilidade de sair tenente-coronel que entrou soldado. Então, hoje eu posso viver o lado do oficialato, mas eu entendo também o lado dos praças, porque eu estive do lado dos praças também. Hoje eu tenho mais ou menos uns 12 anos de oficialato, então eu consigo entender os dois lados e consigo me colocar num lugar do praça e também consigo entender o lado do oficial. O quanto é difícil, quanto maior é a tua patente, mais responsabilidade você tem. Hoje eu tenho vidas que eu sou responsável, né? Que eu tenho que tomar decisões, que eu tenho que
Então, assim, olhando para trás, eu fico vendo uma menina que entrou na polícia militar com medo, né? E hoje eu vejo que eu consegui cumprir essa missão. E graças a Deus eu só tenho que agradecer a Deus por ter me guardado e minha família que também me ajudou muito, né? O apoio do meu esposo, dos meus filhos, né? Das vezes que eles ficaram sozinhos, enquanto eu tive que cursar, enquanto eu tive que ficar fora, dos serviços de final de semana, dos anos novos que eu não passei com eles. Então, assim, eu só cheguei onde eu cheguei hoje, porque eu tive uma família muito boa, muito bem estruturada. E pessoas que vestiram a minha camisa, que me ajudaram, porque se eu tivesse sozinha nessa batalha, eu não teria chegado até ao posto de capitão, e eu não teria. Quando eu entrei na Polícia Militar em 94, eu acho que eu não imaginava que eu fosse conseguir chegar tão longe, né? E é isso. Valeu muito a pena. Olha, Denise, quero te agradecer mais uma vez pela tua participação e te desejar todo sucesso aí na sua carreira, tá bom? Muito, muito obrigada mesmo. Boa noite, doutora Maria Célia. Eu queria primeiramente agradecer a sua colaboração, a sua participação no nosso trabalho. Eu tenho certeza que a sua experiência na área penal vai agregar muito no nosso conhecimento durante o curso. E eu gostaria primeiramente de pedir para a senhora se apresentar, aqui em seguida damos início à nossa entrevista. Olá, eu sou Maria Célia Ferraz, sou advogada, criminalista e sou professora universitária. Obrigada pelo convite. Primeiramente, eu gostaria de saber o que a motivou na escolha da área criminal. Bom, durante a minha graduação, como eu acho que acontece com todos os alunos, eu me encantei com o direito penal e eu fui monitora de direito penal, então eu acabei me aproximando muito dos meus professores na época. E aí foi um caminho que foi muito natural para mim, a inspiração deles, os dois advogados, criminalistas, muito respeitados, né, com trabalhos difíceis, desafiadores, aquilo tudo foi se tornando muito atrativo para mim. E aí foi um passo muito natural. Quando eu me formei, eu não conhecia outra área tão bem como eu conhecia a área penal. E aí foi um caminho muito intuitivo. E quais os maiores desafios em geral como advogada criminalista? Eu acredito que o desafio é, na verdade, não creio que seja só um desafio, né, que toda profissão tem. Acho que atuar na advocacia já é desafiador em qualquer lado, em qualquer posição. Não tem uma posição mais favorável ou menos favorável, né? As duas são igualmente desafiadoras. Mas eu acho que o grande problema, a grande questão que o advogado criminalista enfrenta diariamente é a questão do preconceito, né? Então, ao contrário do que determina a norma, né, do que a Constituição, o Código de Processo, enfim, o que a legislação fala a respeito do princípio da inocência não é o que eu verifico na prática. Então, na prática, a gente entra com o cliente condenado, especialmente se é um caso midiático, um caso de repercussão, e a gente acaba utilizando aquele espaço do processo para fazer a prova da inocência daquele indivíduo. Também gostaria de saber qual a sua opinião a respeito da legislação penal atual. Bom, a legislação penal ela passa por muitas alterações, né? Desde sempre. Essas alterações buscam ali tornar ela um pouco mais adequada às necessidades da sociedade. E tem alguns pontos que são muito favoráveis à advocacia, mas tem outros também que são uma grande dificuldade, né? Algumas alterações que representam violações às garantias individuais, garantias fundamentais, e isso eu acho que é um pouco problemático. A senhora também é professora universitária. Como é conciliar as duas carreiras e o que te motivou a estar em sala de aula? Na verdade, uma carreira complementa muito a outra, né? Sendo professora, eu me mantenho muito atualizada com relação às modificações legislativas, modificações de entendimentos na jurisprudência, e isso acaba colaborando,
né, na advocacia, e o contrário também. A advocacia acaba trazendo aquele olhar da prática que não é necessariamente igual ao conteúdo teórico, dogmático de sala de aula, né? Então você tem um equilíbrio muito, muito interessante entre o que a vida prática apresenta para a gente e o que a dogmática, como deveria ser, né? A dogmática nos apresenta aquilo que deveria ser, e a prática traz aquilo como realmente é. Ao longo da sua carreira, eu imagino que tenha histórias marcantes. Tem alguma que você poderia compartilhar? Ah, sim, são muitos casos, né? A gente sempre acaba não se envolvendo subjetivamente, mas a gente se comove com algumas histórias, né? Então, teve uma situação de um feminicídio que foi, na época nem existia essa previsão legislativa acerca do feminicídio, mas foi um caso que me chocou muito. Eu estava como assistente de acusação, foi bem pesado. E também de um policial que cometeu ali um ato, mas amparado por uma excludente ilicitude, uma legítima defesa putativa, que também me marcou muito a reação dele, né, de como que ele se sentiu, né, mesmo estando amparado, legalmente amparado por uma excludente ilicitude, mas como que a prática daquele comportamento mudou ali a vida dele, mudou a rotina dele. Foi muito impactante para mim também, mas são muitos casos. Eu sempre olho o cliente com o olhar o mais neutro que eu posso, né, e eu acho que isso é muito importante também para que você não se contamine com nada e possa exercer da melhor maneira que é possível o trabalho, né. Aproveitando que a senhora falou de mulheres, como mulher, a senhora enfrentou algum desafio, teve alguma dificuldade na sua carreira só por conta de ser uma mulher? No início, sim, né, eu advogo desde 2008, então as coisas mudaram bastante nesse aspecto, felizmente, desde aquela época, mas a advocacia criminal era muito um espaço masculino, né, então os magistrados eram homens, promotores homens, advogados homens, e era muito difícil no início, também não só por eu ser mulher, mas também por eu ser jovem, por eu ser, recém-formada, então eu ainda não tinha a segurança que eu tenho hoje, né, a gente vai construindo a carreira ao longo do tempo. Mas sim, não acho que, se eu fosse um jovem advogado, a minha vida não teria sido flores, não teria sido, simples, mas talvez não tivesse sido tão difícil, né. Há momentos em que você se vê ali numa sala de audiência onde só havia, né, a presença masculina. Hoje isso é completamente diferente. Então nós temos muitas magistradas, e temos inclusive magistradas presidindo o tribunal do júri hoje. Então o espaço é muito mais democrático hoje do que era há 15 anos atrás, com certeza. E para encerrar a nossa entrevista, qual conselho a senhora daria para quem está cursando direito, pretende seguir a área criminal? Qual conselho a senhora daria para ter uma carreira de sucesso, né? É o conselho que eu dou para qualquer advogado em qualquer área, mas muito especialmente na área criminal, é que estudem, que se aprofundem, que dominem a técnica, porque a técnica é o que muda, né, um resultado final de uma condenação para uma absolvição, é a técnica. Então, técnica vai desde na advocacia criminal, né, ela vai desde a oratória, uma boa oratória, uma boa retórica, mas também e principalmente ao domínio daquele conhecimento da matéria, né. Então, processo penal é muito importante, é fundamental, e o direito material ele vem como um acessório importante, né, porque é no direito material, é do direito material que a gente retira as nossas linhas de defesa, as teses que a gente vai defender, né, mas conhecer o processo, porque o processo é o que está acontecendo ali na hora. Então o processo é como eu vou me comportar, quais são as regras do jogo, né, e então essa dobradinha aliada a uma boa retórica, né, uma boa a postura, né, a fala bem pausada, uma fala tranquila, isso faz né, um trio que é imbatível nessa área. Então, o conselho é sempre esse: estudar bastante, e não é fácil, mas se fosse fácil qualquer um faria, né. Beijo, boa sorte para vocês, obrigada.
Muito obrigada, tá, doutora, por ter disponibilizado seu tempo, por nos ajudar no nosso trabalho. E eu tenho certeza que esse conhecimento vai ser muito útil para a gente. Muito obrigada mesmo.